sexto ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos fazer a correção, tá? Até a página 55 do capítulo 4, tá? E depois vamos dar continuidade a esse capítulo. Deixa eu arrumar bem o foco aqui, que ainda a prof não se ajeitou nesse programa, mas vamos lá. Então é o seguinte, essas 3 questõezinhas, alguns já me enviaram, já respondi no caderninho de desenho, beleza? Vamos prosseguir. Eu até comprei o mouse, mas hoje eu acho que ele tá melhorzinho, esse meu computador aqui que tá. Vamos aqui, eu vou dar mais um, vamos ver. Vamos ver se vocês conseguem enxergar aí, né? Porque não fica muito nítido para vocês, né? Mas vamos lá. As respostas, então, dessa página, né? Que é a página 54, tá? Então, no primeiro quadrado, então mostra ali, né? A figura de um herói, certo? Então, vocês marquem lá a figura de um herói. No segundo aqui, mostra a representação do Minotauro, certo? Vou voltar lá ao primeiro quadrado para falar sobre a representação. Representação de Arjuna, sábio e guerreiro, filho do deus hindu Indra, beleza? Então, ele é um herói. Aqui, segundo quadrado. Representação do Minotauro, personagem da mitologia grega, metade homem e metade touro. Então, é uma criatura mítica, certo? Que vem de mitologia, correto? Vamos ocultar aqui. Neste terceiro quadrado, então, representação de Virokosha, deus Inca, criador do universo. Eu não sei se a turma de vocês, acredito que não, mas o 7º ano já está estudando os maias, os incas e os astecas, que é outra civilização, 3 civilizações maravilhosas em termos de mitologia. Vocês vão descobrir isso mais tarde. E ver como a arte está interligada, gente. Assim, está sendo muito legal essas aulas, vídeos, para vocês compreenderem, né? Nossa, o que eu estou vendo lá na aula de artes, eu também estou vendo na aula de história. Também está sugerindo lá na aula de português, de ciências, geografia, né? Isso é muito importante para vocês entenderem a globalização, né, gente? Agora, mais que tudo, vocês compreendem que o mundo é um só, né? Vários países, continentes, mas agora nós estamos unidos por uma questão somente, não é mesmo? Vamos lá. No último, então, quadrado, Aí aqui vocês vão escrever mito de cosmogonia. Vocês lembram lá que na página anterior temos a explicação sobre esses mitos, tá? Aqui, ó, cosmogonia, histórias que explicam a criação do universo e a origem de tudo que existe, certo? Então, sempre para estar respondendo, retornem as páginas anteriores, que vocês acham as respostas lá na apostila, né? Que ninguém ia estar inventando perguntas se não houvesse resposta na própria apostila. Então, aqui é cosmogonia. Tá péssima aqui a minha visão, mas vamos lá. Este último quadrado, representação de Amaterasu, deusa do sol, da mitologia japonesa, que é outra grande mitologia. Esse povo asiático também vou lhe contar, viu? Tem uma mitologia e eles têm um costume que eles preservam até hoje, né? Que é aquela questão da reverência. É uma coisa assim surpreendente o que eles cultivam os seus ancestrais, né? Então, aqui vocês vão colocar mito de teogonia, certo? O que é teogonia? Vamos reprisar. Vamos lá na página, então, aqui, tá? Teogonia. Tratam da história e das características dos deuses e das deusas de determinada mitologia. Geralmente existem deuses e deusas tanto para aspectos materiais, como o sol, quanto para os aspectos abstratos, por exemplo, o amor.
e tantos outros sentimentos, né? Que são abstratos, que faz parte do ser humano, beleza? Então, a gente respondeu aqui a página 54, né? Aqui na página 55, vocês teriam que responder a questão 1 e 2, lá no caderno de desenho, que então é uma questão pessoal de vocês. E eu só quero ver se é essa prática aqui, vamos ver. 55, na página 54, é essa? Vamos ver. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu não creio. Vamos lá na prática. Pesquise um mito de alguma cultura que tenha sido citado neste capítulo, recrie usando desenho, pintura, música ou colagem. Compartilhe o resultado e explique sua recriação. Eu creio que a prof, deixa eu ver se eu anotei aqui, mas eu devo ter anotado, que a página, essa prática a prof deixou para o retorno, né? Que eu me lembre. Hoje nós vimos, perdão, é a página 54. Eu estou adiantando aqui, né? Então, essa página 55 é o início da aula de hoje, me perdoem, tá bom? Vamos lá, então, aula para o dia 20/5, quarta-feira. Então, hoje nós vamos tratar, então, da arte de recontar mitos, certo? Para isso, a prof fez uma pequena introdução referente a esse capítulo, que fala o seguinte: quem conta um conto aumenta um ponto? Será que isso é verdade? Eu acredito que sim, e alguns historiadores afirmam também que isso é uma verdade, né? Então, quem conta um ponto aumenta um conto, porque sempre tem uma característica a mais que a pessoa vai colocar na história para deixar mais atraente, enfim, né? São os grandes enredos, né? Então, recontar uma história traz a lembrança gostosa dos nossos avós, pais, tios, professores, bem como histórias contadas na escola. Desde os primeiros momentos, quando vocês são pequenininhos, quando os profs sentam naquela roda de leitura e começam a cada um contar um conto, uma historinha, né? Desde conto de fadas, que é aquela que começa com Era uma Vez e termina sempre num final feliz, né? Quem nos dera viver um conto de fadas. Temos as fábulas, onde os animais falam, né? E todos os outros tipos de gêneros que vocês vão estudando ao longo do tempo, beleza? Então, quantos de vocês já leram livros que foram adaptados para o teatro e para o cinema? Às vezes, a adaptação do livro não é tão fiel, não é tão digna, né? Quando a gente vai assistir um filme, a gente fica até meio que decepcionado, assim, puxa, o livro era tão interessante, né? E o filme não foi legal. Por quê? Porque quando a gente está lendo um livro, gente, por isso a importância da leitura. Quando a gente está lendo alguma coisa, a gente fica imaginando, né? Imaginando os personagens, o local. Então, a história está na nossa cabeça. A nossa imaginação faz a gente fazer aquela viagem completa. E, de repente, quando a gente vê no teatro e no cinema tudo aquilo figurativo ali, representado na nossa vista, a gente às vezes fica assim, nossa, que decepção, né? Não era como eu imaginava. Mas às vezes dá certo, às vezes fica até melhor. É muito difícil ficar melhor que o livro, né, gente? Porque a nossa imaginação é que nos faz viajar, né? Que eu disse viagem nos livros, é muito importante, né? Então, isso depende, gente, de cada um, como eu sempre digo para vocês, que a arte é uma coisa efêmera, né? Subjetiva, porque depende de quem a vê, de quem a lê. Tem gente que lê um livro e diz, puxa, foi o melhor livro que eu li na minha vida. E outros dizem assim, nossa, odiei, né? Nunca vi livro tão ruim, tão entediante. Então depende muito do ser humano, porque nós somos únicos, né? Então, isso depende de pessoa para pessoa, beleza? Então, agora nós vamos ler então essa página 55. Depois eu vou passar as atividades e na outra aula, gente,
a prof vai fazer a correção, tá certo? E eu vou mandar nos grupos daí o trabalhinho que deve ser o trabalho avaliativo, que deve ser entregue na escola junto com as outras disciplinas quando for pedido pelos outros professores, tá? Não precisa saírem correndo, entregar trabalho no colégio, trabalho de artes, não. Vocês só vão entregar quando os outros professores pedirem trabalhos para serem entregues. Na escola, vocês vão acrescentar mais esse trabalhinho de artes referente ao capítulo 4. Como eu disse que eu iria cobrar um trabalhinho avaliativo no final. Porque as práticas, né, que não forem, que a Proquif não combinou com vocês e vocês estarem trazendo no retorno, que todos vão trazer as práticas, algumas vocês vão tirando foto, as questões vão tirando foto, alguns trabalhinhos também que a gente já propôs, e vão me enviando lá no grupo do Sabidos do sexto ano, tá certo? Como eu digo, sexto ano, somente lá no Sabidos, beleza? Então é isso. Vamos começar então na página 55 do capítulo 4. A arte de recontar mitos. Os mitos são tão importantes que influenciam profundamente a nossa cultura. E existem muitas maneiras de recontá-los, como a prof falou anteriormente na introdução, né? De quem conta um conto, aumenta um ponto. Seus enredos e personagens, repletos de drama e complexidade, encantam e inspiram a criação de obras de artes, textos literários, poemas, filmes, histórias em quadrinhos e muito mais. Você já assistiu algum filme ou leu algum livro da série Harry Potter? Com certeza, né, gente? Muitas criaturas fantásticas são representadas neles. Algumas dessas criaturas foram inspiradas em narrativas mitológicas. Não seria Harry um herói? E essas criaturas, de onde vieram? Né? Então, ali está uma explicação do que é complexidade, nesse caso, que é composto por muitos elementos, correto? Então, aqui nós temos uma imagem, né, que é lá do filme Harry Potter, e o Prisioneiro de Azkaban, porque tem tantos Harry Potter, né? Tem canais que eu não sei se é no Warner, que, nossa, tem dias que passa Harry Potter, começa e vai o dia inteiro. De complicadinho os nomes, né? O hipogrifo é uma criatura mitológica frequentemente citada em histórias e canções da Europa medieval. Segundo a lenda, seria filho de uma égua e um grifo. O grifo é um animal da mitologia grega. Não tenho noção de quem é o grifo ainda, vamos pesquisar, hein? Animais considerados rivais, vejam só. Então, eles se cruzam, fazem essa metamorfose e criam esse ser mitológico. Ele foi representado no filme Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, direção de Afonso Cuarón, em 2004. Bom, essas duas perguntinhas, como sempre, respondo no caderninho de desenho, porque são questões pessoais. Então, não tem como a prof estar dando resposta aqui. Você se lembra de ter visto uma representação mitológica em algum meio de comunicação? Conte para os colegas. Bom, vocês não vão contar agora para os colegas, mas vocês escrevam lá, né, o que a pergunta sugere. Vocês lembram, então, de ter visto uma representação mitológica em algum meio de comunicação? Algum meio que eu diga assim, no cinema, no teatro, né? Em qualquer... no livro, em livros. O livro é um meio de comunicação, revistas, beleza? E daí depois na volta a gente conta, a gente conversa, porque nós vamos fazer grandes debates, relembrar tudo que a gente já viu. Nossa, estou muito ansiosa esperando por tudo isso. Espero que vocês também. 2. Quais técnicas ou linguagens você usaria para recriar um mito? Desenho, texto, filme, pintura, música e teatro. De que maneira você faria isso? Então, aí fica para vocês pensarem, beleza? Responder lá no caderninho de desenho. De que forma vocês gostariam de recriar um mito? Através de um filme, ou uma música, teatro, pintura, um texto, desenho, né?
Acho que o desenho é bastante interessante para recriar o mito. Imagina, misturar dois seres, né? Dois seres mesmo, para fazer essa metamorfose, essa coisa, essa transmutação. Acho que é bem interessante, né? Então, aqui tem uma prática que sugere o seguinte. Pesquise um mito de alguma cultura que tenha sido citado neste capítulo e recrie usando desenho, pintura, música ou colagem. Compartilhe o resultado com os seus colegas. Bom, então aqui eu vou deixar como trabalhinho. Deixa eu ver se eu deixei o 55 para depois. Página 1, 2. Então, essa pesquisa, vocês não vão estar precisando fazer essa prática aqui, tá? Porque eu vou pedir lá no final do capítulo um trabalhinho que vai estar inserida essa prática, beleza? Então, essa prática não há necessidade. Quero que vocês respondam 1 e 2, tá? E a prática, então, vamos deixar para o final, beleza? Da página 55. Vamos lá. 56. Pintar um mito. A deusa Afrodite, conhecido na mitologia romana como Vênus, é uma Afrodite, então, ela da mitologia grega, porque tem uma diferença. Os mesmos deuses que existiam na mitologia grega existiam na romana, porém com nomes diferentes, beleza? Então, a deusa Afrodite, conhecida na mitologia romana como Vênus, é uma das mais importantes do panteão grego, tá? O que é panteão? Nome dado ao conjunto de deuses de uma cultura específica, beleza? A representação a seguir retrata este símbolo divino da beleza feminina e da fertilidade no momento em que chega ao mundo. Então, gente, para os gregos e romanos, a questão da beleza era muito cultuada, tá? Essa questão do feminino, até do masculino. Então, vamos lá. Sandro Botticelli, né? Nascimento de Vênus, 1483, essa obra, tá? Ele faleceu em 1483 e 1485, perdão, foi a duração da pintura. Então, levou o quê? 2 anos para ser pintada. Meu Deus, varia muito mais, né? Porque é uma coisa divina, né? Então, é uma têmpera em tela, tá? Ali diz, corresponde à altura, na Galeria dos Ofícios, na Florência, Itália. Você sabe que a Itália é o berço das artes, né? Vejam que pintura divina. Agora nós vamos ver lá o que mostra a coisa toda. Primeiro aqui, ó. Essa rosinha aqui. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Vamos ver se eu dou mais um. Aqui. Vamos lá. Essa rosinha aqui. A rosa é uma flor sagrada para essa deusa. A chuva de flores dá o toque da fantasia e beleza à obra. Vejam bem, tá? Então, cada significado de uma obra, nada é feito pelo artista em vão. Agora vou tacar ali um troço ali para... Não, é tudo estudado e pensado. Tudo tem uma simbologia, tá certo? Aqui, ó. Segundo a mitologia, Vênus nasceu de uma espuma do mar. Na obra, ela sai de uma concha lançada pelos deuses do vento. Olha que interessante, gente. Eu sou apaixonada por mitologia. Nossa, vejo muita coisa sobre mitologia. Muitos filmes. Vejo muita coisa asiática também, que são bastante mitológicas para eles, né? Bem interessante. Vamos lá. Porque agora aqui não tem explicação nesse quarto. Vou diminuir um pouquinho aqui, vamos ver. Não, são esses dois, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no livro para ver se aparece. É na outra página. Bom, aqui nesse, vocês vão ver. Vamos para outra página. Vamos lá. Aqui vai mostrar. Então,
Aqui, então, vamos voltar lá para a gente pegar só os quadradinhos primeiro. Aqui, ó, perto do joelho, então, da Vênus, né? Antes da gente ler o texto, a gente vai lá. Botticelli alongou os braços da Vênus para harmonizar sua composição. Será que era para combinar com os movimentos do tecido? Vamos voltar lá para ver. Que é referente aqui, ó, braços, que mostram pernas, né? Mas, enfim, eu acho que quer dizer a simbologia, né? Aquela coisa do corpo da perfeição. Né? Nós vamos estudar isso depois, como desenhar uma figura humana, que geralmente a proporção são 7 medidas de cabeça para todo o corpo. Interessante, né? Então, vamos ver a próxima. A ninfa. Então, aqui no livro, vocês vão conseguir ver melhor. Porque como a prof não tem aberta, né? Deixa eu ver onde foi a ninfa. Tá aqui. A ninfa seria essa daqui, tá? E essa é uma ninfa. Então, vamos ler lá a ninfa. Vamos lá. A ninfa é uma deusa grega que habita rios, bosques, mares e montanhas. Ela está prestes a pisar no chão e recebe Vênus como um manto de púrpura. Vamos rever a imagem. Um manto, né? Então, essa é uma ninfa. Né? Vamos lá, então. Prosseguindo. Eu acho que é o último quadradinho aqui. Vamos ver, então, aonde que está marcado esse último quadradinho. Deixa eu seguir aqui. Perdão, gente. Agora que nós vamos lá pro joelho, tá? A prof se equivocou, tá? Aqui, ó. Esse quadrado quer dizer aos braços dela, tá? A prof se equivocou aqui porque esta parte aqui, porque lá no livro de vocês vão ver. Como eu não tenho as páginas abertas, né? Então, ali se refere aos braços e neste último se refere, então, às pernas da Vênus, que seria aqui, ó. Tá? Essa flechinha aqui, beleza? Então, vamos ler lá o que diz. Aqui. No período em que essa obra foi produzida, buscava-se representar as figuras como uma pintura mais naturalista, ou seja, bem próximo à realidade. Então, eles procuravam mostrar o corpo do ser humano mais próximo à realidade. Vamos lá. Agora, outros símbolos de beleza e feminilidade. Chamada Vênus, não apenas para as representações da deusa romana, mas também diversas obras que buscam representar o ideal de beleza feminina. Algumas obras muito conhecidas são a Vênus de Wonderful, por volta de 28 milhões a 25 milhões antes de Cristo. Não, perdão, 28 mil a 25 mil anos antes de Cristo. A Vênus de Milo, tá? Do século II antes de Cristo. É a Vênus de Urbino, de 1538, de Tiziano. Outro famoso artista, né, escultor italiano. Autor desconhecido, Vênus de Milos, do século II a.C., mármore, 202 centímetros de altura, Museu do Louvre, em Paris, em França. Então, se alguém já teve a oportunidade de viajar para a França, com certeza no futuro desejo que todos tenham, né? Que é isso que a gente deseja, que vocês possam ter esse conhecimento. Imagina, eu não fui, mas os meus pais conheceram esses lugares, graças a Deus. Minha mãe sempre dizia, hoje eu posso morrer em paz. Conheci tudo que eu quis no mundo, então hoje que ela está em paz. Se for por esse mérito, né, gente? Mas enfim, que bom que eles puderam aproveitar e conhecer
um pouco esse mundo, né? Que hoje para nós é tão mais difícil, né? Mas se Deus quiser, no futuro de vocês vão poder proporcionar de muitas coisas boas, beleza? É o que aprove todo mundo deseja. Então vamos falar um pouco do Renascimento italiano, que para mim é um capítulo incrível, né? Bom, você sabe que como eu apaixonado pela arte, todos sempre dizem, esse capítulo é maravilhoso, porque eu considero que seja. Então vamos lá. O pintor Sandro Botticelli, né, não sou muito boa em italiano, mas vamos falar lá. O autor da obra O Nascimento de Vênus foi um dos mais importantes artistas do Renascimento. Esse movimento artístico surgiu na Itália, em meados do século XV, época em que a Europa passava por profundas transformações sociais e culturais. A palavra renascimento vem do termo italiano renascita, que significa nascer de novo. O movimento ganhou esse nome porque os artistas renascentistas buscavam romper os padrões do período anterior à Idade Média, que foi o período mais longo de toda a história da humanidade. Um período muito triste, né? Peste negra, época da Inquisição, a igreja tinha todo o domínio, o poder, então toda a arte era voltada para as questões religiosas, para a burguesia, então o pintor não tinha aquele livre pensamento, aquela forma de se expressar. Então no Renascimento ele vem com tudo, né? Então vamos lá. Em que a arte é privilegiada, os temas religiosos e o fortalecimento da moral cristã, que isso que era na Idade Média, tá? Até vou reler ali. A Idade Média, em que a arte privilegiada, os temas religiosos e o fortalecimento da moral cristã era o que permanecia na Idade Média. Você já deve ter assistido alguns filmes, né, da era medieval, as cruzadas, né, a Inquisição, as queimas das bruxas. Então, é um período muito longo da nossa história e muito sofrido, tá? Então, no Renascimento, os artistas buscavam inspiração na antiguidade greco-romana. Eles passaram a dar a ênfase aos valores individuais, ao mesmo tempo que começaram a utilizar novas técnicas na pintura. A renovação dos pensamentos naquele período ampliou o diálogo entre a arte e ciência. Assim foram criadas novas técnicas que revolucionaram a maneira de representar as pessoas, os objetos do mundo. Então, observe duas pinturas abaixo. Vamos lá? Aqui. A primeira imagem, né? Pintura de Bonachida, detalhe da miniatura de Três Graças, né? Do século XVI, Toscana, Itália, Museu Britânico, Londres, Inglaterra. Aqui outra figura de Botticelli, né? Detalhe da obra A Primavera, têmpera sobre madeira. Olha que coisa mais linda essa imagem. Que hoje se encontra na Galeria dos Ofícios em Florença, também na Itália. Beleza? Então, nessa página, vocês vão responder essa perguntinha. Quais são as semelhanças entre essas duas obras e as diferenças? Lá no caderninho de artes. Botar a cabecinha para pensar. Tranquilo? Então, vamos lá na página, então, 59. Estamos quase terminando o capítulo. Vamos lá. Aqui nós vamos falar um pouco de lendas, né? Das nossas lendas brasileiras. Que sabe que em agosto a gente comemora, então, o dia do folclore brasileiro, né? Espero a gente estar de volta para a gente falar dessas lendas todas. Se não estivermos nos falando por aqui, mas com certeza estaremos, né? Não vamos nos prolongar tanto assim, né? A segurança acima de tudo, né, povo? Então vamos lá. A cidadania no dia a dia, mitologia brasileira. Quem diz que brasileiro não tem mitologia? Tem muita. Nossa, cada história muito legal. E vocês conhecem? Eu sei que ao longo desses anos, até o sexto ano, vocês, desde o Jardinzinho, vêm conhecendo essas lendas, né?
E vamos então ver algumas, né? Você conhece o Boto Cor-de-Rosa e o Saci Pererê? São personagens, né, gente, das lendas. Eles são personagens de mitos de povos indígenas que habitam o Brasil há muitos séculos. O mito a seguir trata do mito da criação do mundo de acordo com os povos da língua tucano, que habitam o alto do Rio Negro, na Amazônia. No início dos tempos antepassados míticos, criaram um mundo que antes não existia, das entranhas de uma cobra grande ancestral, que fazia o percurso do rio. Saíram em pontos precisos daquele percurso os primeiros antepassados de cada um dos vários povos da região. Olha só, mitos e cosmologia, tá? Que se refere lá àqueles outros termos lá, que são povos indígenas do Brasil que criaram, então, esse mito, essa lenda, né? E aqui a gente vê a imagem, né, do Porto Cor-de-Rosa, no Rio Negro, no Amazonas. Vamos lá. Essa questão vocês vão responder no caderninho de desenho também. Você acha importante conhecer mitos de povos indígenas brasileiros? Por quê? Ali dá origem de muitas coisas, né? Ali na prática 1. Os povos indígenas possuem uma grande variedade de narrativas mitológicas. Pesquise outros mitos de povos indígenas brasileiros e elabore um cartaz ilustrado com a história que mais chamou sua atenção. Depois apresente a narrativa para os colegas e monte um conjunto, uma exposição de cartazes produzidos. Gente, nessa prática, vocês vão pesquisar uma lenda, certo? Tem a lenda da mandioca, da iara. Ixi, tem tantas lendas que agora foge um pouco a cabeça da prof aqui, tá? Do bicho-papão, do mula sem cabeça. Vamos pensando, põe as cabecinhas para pensar. Então, vocês vão procurar uma lenda e vão registrar lá no caderno de desenho, tá bom? E depois, na volta, nós vamos fazer, então, uma história, né, contada, e cada um vai contar um pouquinho da sua lenda, da lenda que mais chamou a sua atenção, porque tem umas lendas que são muito bonitas, né? Tem a lenda da mandioca também, né? Então, assim, da Vitória Régia. Então, vocês vão pesquisar uma lenda e vão fazer lá no caderninho de desenho, tá bom? Então, assim, ó, na medida que vocês vão pesquisando, vocês vão enviando para a prof, beleza? As fotinhas. Então, vamos continuar na página. Opa, pulei. Vamos lá. Na página. Aqui é para vocês responderem. Só deixa eu fazer. Ai, os mangás que vocês adoram. Tem gente que gosta muito de mangá, né? Minha filha é apaixonada por mangá. Bom, então aqui é essa prática para vocês fazerem na página 59. Qualquer dúvida, entre em contato com a prof, beleza? Vamos lá. Perdão, que às vezes dá uma travadinha. Quem fez aula de música comigo os anos anteriores, né? Que não tocavam. Não, vocês tocavam flauta, então não tiveram essa onda. Mas eu tenho um videozinho lá que é dos super-heróis, meu Deus. A prof coloca, as crianças ficam loucas, pulam, brigam para ser o super-homem, eu sou super-homem, eu sou Homem-Aranha. As meninas brigam para ser Mulher Maravilha. E eu disse, não, todo mundo sabe como é que eu sou. Né? Então eu entro na onda de vocês e faço a história acontecer. Vamos lá. Os heróis nos tempos atuais. Então, essa Liga da Justiça aí, né, gente? No mundo mitológico de diferentes povos, muitos personagens têm poderes sobrenaturais. Eles fazem parte de histórias nas quais tudo pode acontecer. Na mitologia grega, por exemplo, os heróis eram figuras fundamentais nas narrativas. Eles tinham muitos poderes e transitavam entre o mundo dos deuses e dos humanos, né? Então, aqueles semideuses, né? Então, essas características inspiraram a criação dos super-heróis das histórias em quadrinhos. As histórias em quadrinhos são uma forma de narrar histórias com palavras e desenhos. Os quadrinhos contam uma história, geralmente um início, meio e fim.
A comunicação entre os personagens acontece por meio de diferentes tipos de balões e vejam os mais usados. Vocês vejam aqui que nós vamos então entrar num assunto que também vocês veem lá na língua portuguesa, que são as onomatopeias, né? Os tipos de balõezinhos, aquele de pensamento, xingamento e mais questão de silêncio, do grito e por aí vai, né? Então vamos lá. A Liga da Justiça, criada por Gardner Fox em 1960, foi o primeiro grupo de heróis norte-americanos a ser conhecido no mundo todo. Olha só, olha quanto tempo eles foram criados. 1960, então eles teriam hoje 61 anos já, né? Sei lá, não vamos me perder aqui na matemática, mas vamos lá. Olha quanto tempo, gente, hein? Eu não era nascida não, hein? Vamos lá, então, esses balões que indicam. Aqui, ei, estou falando com você. Fala. Aqui, silêncio. Não conte isto para ninguém. Esse aqui pensando, que irei desenhar. Esse aqui pedindo um grito, socorro, né? Que mostra toda coisa estremecida. Isso tudo são onomatopeias, né? O cinema também se rendeu ao universo fantástico dos super-heróis. Produziu vários filmes em que eles são os protagonistas. Gente, todo ano tem filme de super-herói. É Superman versus Super-Homem, é a Liga da Justiça, é assim, Mulher Maravilha. Homem-Aranha, então, tem quantas sequências aí, né? Spider-Man, que as crianças adoram. Então, aqui eu quero que vocês respondam a questão 60, lá no caderninho de desenho. Quais super-heróis você conhece? E quais são suas características? Gente, vocês conhecem muitos super-heróis e você sabe muito bem as características dele. Registrem lá no caderno de desenho. Qual é o seu super-herói favorito? E as características dele, né? Hoje nós temos outros além da Liga da Justiça, né? Homem de Ferro, acho que Homem de Ferro não faz parte dessa liga, não, que foi inventado em 60, não, né? Então eu consigo identificar aqui o Lanterna Verde, isso aqui não sei quem é, não me lembro. Essa aqui também não me corre. Capitão América, né? Batman, Super-Homem, Mulher Maravilha. Mas tem mais gente aí que se agregou a essa turma aí, né? Hoje nós temos outros, né? Então, procurem lá. Agora nós vamos falar sobre mangás, né? Então, os mangás são famosos no Japão, né? Pelos olhos grandes. Minha filha adora desenhar mangá e ela desenha muito bem. Então, vamos lá. Os mangás. Conhecida como mangá no Japão, a história em quadrinho é considerada uma forma de arte. Atualmente, elas são famosas entre os jovens. Osamu Tezuka, de 28 a 89, foi o responsável pela criação do estilo característico das histórias japonesas, em quadrinhos japonesas. Geralmente, elas apresentam personagens com grandes olhos e traços que tornam as histórias bem dinâmicas. Os mangás fizeram tanto sucesso que personagens de diversas histórias de quadrinhos viraram desenhos animados, como Astro Boy, Dragon Ball, né? Entre outros, né? Eu não sei se Pikachu entra nesse clima aí, mas acredito que sim. Então, aqui, vocês vão fazer no número 1, lá na apostila, o desenho é essencial para as histórias em quadrinhos. A expressão facial e a posição corporal dos personagens dão dinamismo à história e ajudam o leitor a compreendê-las. Vamos praticar e desenhar as expressões faciais? Gente, do jeitinho que vocês conseguirem, tá bom? Um jeito alegre, amedrontado, surpreso, bravo, desconfiado, né? Então, vamos lá, do jeitinho que vocês conseguirem, beleza? O importante é vocês fazerem, né? E não fazer só por fazer, mas fazer porque realmente vocês têm prazer, porque a arte tem que dar prazer. A arte é o que vem dar um suporte, amenizar todas essas disciplinas que faz muita coisa, né, que exige muito de nós. E a arte, ela faz nos transmitir ao mundo, um mundo mais mágico, um
mundo mais leve, um mundo mais bonito, certo? Apesar de ser muita história, mas a arte vem como ser um suporte de prazer para todas as outras disciplinas, tá? Entendam isso sempre. Nunca esqueça o que a prof falou, beleza? Então, aqui no 2. Muitos quadrinistas fazem esboços das ações dos personagens. Vamos criar poses para os bonecos nas situações abaixo? Você pode fazer desenhos mais simples ou mais elaborados. Aí vai, né, da habilidade, da criatividade de cada um, tá bom? Um personagem chutando bola, outro caindo, outro levantando algo pesado, né? Outro voando, quem sabe um super-herói, né? Então vamos lá. E aqui também na 62 sugere uma prática. Vamos ver. Práticas. Como vimos, mitos e heróis inspiraram histórias em quadrinhos e a criação de personagens fantásticos. Algumas das histórias mais emocionantes têm personagens rivais, um super-herói e um vilão. Por exemplo, eu não me lembro direito os rivais do super-herói, tipo Batman versus Super-Homem, eles já foram tão contra, mas não era o vilão Super-Homem, sei lá, não me lembro direito. Não é muito minha praia esses super-heróis aí, mas vamos lá, vocês vão saber. Seu caderno cria um desenho para cada um deles. Para elaborar sua produção, imagine uma história de vida desses personagens. Quais seriam seus poderes? Uma ou mais características marcantes de sua aparência, o seu nome e por aí afora, tá? Isso vocês podem estar fazendo lá no caderninho de desenho. Crie um super-herói, tá? E sigam essa proposta do número 1. 2. Com os personagens prontos, chegou o momento de criar sua história em quadrinhos. Siga o roteiro abaixo para fazer um esboço de sua narrativa e criar os demais personagens que farão parte da história. Depois é só soltar a imaginação e dedicar-se à produção de seus quadrinhos. É uma história em quadrinhos. Gente, alguns livros eu vi, alguns cadernos de desenho, eu vi que ao lado tinha um pedaço pautado, né? Mas se não tiver, não tem problema. Façam suas histórias em quadrinhos, pode fazer história, criem como vocês bem entenderem. Começo. Quem é o super-herói? Seguindo os passos. Em que lugar acontece a história? Quando se inicia a história? Estão vendo? A língua portuguesa, a literatura trabalhando junto, que é os passos, né? Começo, meio e fim. Que em toda produção textual, em tudo, tem que ter um começo, meio e fim. Assim como na vida. A gente nasce, tem uma história e tem um fim. Beleza? Não podemos fugir à regra. Vamos lá. Meio. De repente, o que acontece? Quem provoca esse acontecimento? Quais são as reações a esse acontecimento? O que acontece de surpreendente? Aí lá no finalzinho, como será resolvido o problema? No final, como estarão os personagens? Não se esqueça de dar um título para a sua aventura. Uma grande aventura. Então, meus amores, desculpa. Aqui, né, sempre no final dos capítulos, né, fica alguma sugestão de literatura, né? Mitos e lendas, os 12 trabalhos de Hércules, que eu adoro, que depois vou pedir um trabalhinho a respeito, tá? E esse aqui que já virou filme, né, gente? As Aventuras Inesperadas, né, de Percy Jackson, Ladrão de Raios. Que esse é um filme que está passando bastante na TV, em reprise aí. Mas é muito legal esse filme, eu gosto muito, tá? Então, quem não quiser ler, ou não puder, não tiver disponibilidade, vejam lá, assistam alguns livros a respeito. Então, vocês vão realizar essas atividades até a página 62. Depois, a prof vai estar fazendo a correção, então, a partir da página 55, tá? A 62, vocês vão fazendo os trabalhinhos, vão me enviando, beleza? E assim a prof vai fazendo as anotações de vocês aqui. Tem bastante atividade, né, gente?
mas é para relaxar, para criar. Agora é a hora de criação, criação lúdica. Olha que coisa mais legal, poder imaginar.